Não, deixa comigo. Deixa que eu vejo. Então, se tiver alguma coisa a gente... Não, pode deixar carregando, não tem muita bateria. Não. Vamos nessa? Bora, vamos lá. Bom, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Você está no canal Faxineiro, meu nome é Caio, tá? E vamos começar uma live hoje especial, diferente das lives que a gente já faz normalmente, para poder tratarmos de um assunto muito importante nos dias de hoje, tá? Que são problemas relacionados a companhias aéreas. Mas antes de começar, deixa eu introduzir aqui Breno Contreiras, doutor Breno. Doutor Breno, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Caio. A gente já conversou aqui, mas a gente está começando, né? Então, vamos lá, começar formalmente. E aí, Breno, você já tem quanto tempo já atuando na área? Você trabalha na parte civil, né? Civil, se eu não me engano, né? Queria que você falasse um pouco aí de você, como é que você tem atuado e como é que você tem enxergado o direito nos dias de hoje. As pessoas, elas têm se interessado mais em procurar os seus direitos. Fala um pouquinho, Breno. Bom, Caio, primeiro muito honrado em participar dessa live no seu canal, que é tão assistido. E você fez uma pergunta muito interessante sobre a questão de como o direito é visto, né, no dia de hoje. Eu tenho 5 anos de advocacia e, pela minha experiência, eu observo que muitas vezes as pessoas ficam cautelosas a buscar os seus direitos, receosas com questões burocráticas, que são inerentes, evidentemente, a qualquer situação jurídica, mas que às vezes acham que corre risco de perder algo, de perder dinheiro, independentemente da situação. E aí é que passa a questão da informação, o que é crucial dentro do papel do advogado. Que o advogado ele não está ali apenas para resolver o seu problema. Ele está ali para resolver o seu problema e te explicar um norte de como aquilo está sendo resolvido, até para que você tenha mais segurança. E antes disso, te passar os riscos, se for o caso. Porque há situações em que, não raras vezes, as pessoas buscam seus direitos sem que possa sofrer nenhum tipo de consequência negativa, caso não consiga lograr o êxito. Como funcionam essas questões voltadas à relação de consumo, né? Dentro da minha área de atuação, eu supervisiono empresas, né, contratos de empresas, contenciosos de empresas, mas também lido muito com questões relacionadas a direito de consumo, que hoje em dia, diante de tantas irregularidades que as empresas fazem com o consumidor, e por ser algo que geralmente, via de regra, não traz risco de perdas, ele acaba sempre buscando seus direitos. E as empresas não sanam as questões que geram a indenização, porque às vezes vale muito mais a pena ela colocar dentro da estimativa de orçamento dela, que vai perder X de processos judiciais do que de sanar o problema em si. Se é que você me entende, acho que você que está na área empresarial também deve já ter escutado falar muito disso. É curioso saber isso, né? Quer dizer, as empresas, elas procuram até permitir com que as pessoas entrem com o processo, né? Eu acho interessante. Vocês podem observar que Breno, apesar de ser jovem, né? Ele já tem bastante experiência nisso, né? E realmente, Breno, até onde eu imaginava, né? Era que para você buscar um auxílio de um advogado, você teria que já desembolsar de altos custos, né? Porque na verdade o modo padrão é esse, né? A pessoa vai procurar um advogado, até eu não sei nos dias de hoje qual é o padrão, né? Mas tem muitos advogados hoje que eles atuam mediante a um pagamento de honorário por entrar com processo e tudo mais. Desculpe se eu estiver usando o termo aqui errado, né? E é difícil você ver, né? A gente sabe que na realidade de hoje as pessoas, elas, como você falou, né? Elas estão preocupadas muito com isso. Muitas vezes elas acham que vale mais a pena elas assumirem, né, esse prejuízo, por menor que seja, do que investir, né, em um processo, né? A gente entende pela lei, eu já tive situações de entrar com um processo, inclusive com o advogado Breno, em que eu não precisei desembolsar nada, né? O próprio juiz, né? A própria instância, órgão, né? Não sei dizer, que é da minha área, né? Permite que você que foi lesado, né?
independente de ser companhia aérea ou qualquer outra situação de uma empresa que lhe lesou, você poder entrar com a ação, né? E, obviamente, né, você vai ter o serviço do advogado e você vai receber, depois de receber o processo, o advogado vai receber a parte dele e está todo mundo feliz, né? Então, Breno, a gente gostaria de relacionar o tema desta live para questões relacionadas a passagens aéreas. Bom, isso é uma coisa que eu tenho observado, eu observei que independente de política, eu particularmente eu não tenho nenhum viés político, eu não acompanho nada que tenha a ver hoje com política, isso é um direito que eu tenho, que me assiste. Eu nem votar, eu fui no segundo turno, eu acabei pagando multa e tal. Mas uma coisa que eu pude observar foi que durante o primeiro mandato do presidente Lula, né, foi o período em que mais pessoas passaram a usufruir desse serviço, né? Muita gente que eu observei pôde frequentar os aeroportos desde que eu comecei, né, a frequentar, eu pude observar isso, né? Eu particularmente não consegui me acostumar com o avião, né? Eu já comecei a primeira vez que eu peguei um voo foi aos 14 anos de idade. Eu fui da cidade de Salvador para Ilhéus, né? É um trecho bastante usado, né? Muito utilizado aqui na Bahia. E eu achei aquilo muito amedrontador, aquela experiência, né? E após essa oportunidade, eu viajei a partir de 2010 outras vezes e já viajei bastante até. Mas mesmo assim ainda não acostumei, né? Mas desde que eu passei a viajar de uma forma mais costumeira, eu observei que tinha mais pessoas utilizando o serviço, né? Então o que acontece é que é, talvez eu esteja enxergando de uma forma equivocada, né? Isso você que é especialista vai poder falar melhor, né? Mas que o aumento do lucro das empresas dessa modalidade, eu creio que aumentou bastante, né? Porque aumentou bastante a demanda. Eu creio até que eles tenham investido em novas aeronaves, né? Mas a gente vê diversos tipos de danos que os passageiros, usuários desse meio de transporte, né, têm sofrido. Eu, particularmente, até estava comentando com o Breno, a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Eu gostaria que o próprio Breno comentasse, né, quais são as situações hoje que são mais procuradas, as que mais as empresas têm causado danos aos passageiros, doutor Breno. Você poderia explicar para a gente? Sim, sim. Antes de adentrar especificamente no tema, Caio, dessas questões dos passageiros, você colocou uma questão interessante em relação a custos de honorários. Para esse tipo de ação de buscas dos passageiros junto às companhias aéreas, a gente costuma cobrar no êxito, porque é uma situação que é lucrativa ao advogado. É evidentemente que toda atividade econômica tem seu lucro, tudo tem o seu trabalho. Você, para cobrar pegar um divórcio complexo, você vai cobrar um valor. Para você prestar uma consultoria para a empresa, você vai cobrar um valor. Mas nesse caso, em específico, eu particularmente cobro no êxito, até para que a pessoa fique segura a buscar um direito que ela às vezes tem dúvidas se vai ter ou não. E é um direito inerente por entendimento dos juízes e tribunais e até por descumprimento da legislação por parte das companhias aéreas. Certo? Você perguntou sobre a questão das atividades corriqueiras que as companhias aéreas fazem que acarretam dano aos consumidores. E assim, evidentemente que ultimamente, né, vem se procurando cada vez mais as companhias aéreas, aumentou demais o consumo com relação a passagens aéreas, porque viajar é algo que relaxa, traz conforto a uma pessoa, ao tempo em que muitas pessoas precisam viajar por conta das suas atividades de trabalho. E com a intensificação das relações, né, que ocorreu após o coronavírus, vem se buscando cada vez mais. E o que é que ocorre? No caso das companhias aéreas, é uma atividade de extremo risco. Por isso que elas sempre acabam infringindo a legislação e infringindo a lei. Às vezes, dentro daquela perspectiva que eu trouxe, não vale a pena sanar tudo porque vai trazer um prejuízo muito alto para ela. Então, cabe ao consumidor ficar bastante atento às situações que mais elas fazem, que lhe traz direito a indenizações. E as situações que mais trazem condenações para as companhias aéreas, elas são inequívocas. Remarcação de viagens,
fora Tá aqui. da legislação, atrasos de voos, cancelamento de voos, e extravio de bagagens aéreas. São aí as principais causas que trazem ao consumidor um direito à indenização. Tá, eu estou vendo aqui que um dos tópicos que a gente relacionou aqui, né, nossa cola aqui, foi a remarcação de passagens aéreas. A remarcação de passagens aéreas é uma coisa que é quase comum nos dias de hoje, né, Breno? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm compromissos muitas vezes inadiáveis. Eu não digo nem a ver com o trabalho, com o empreendimento. Às vezes eu falo com relação até problemas relacionados à família, né? Às vezes a pessoa perdeu um parente, está em luto ali, ela quer viajar naquele momento. Já aconteceu de uma companhia se negar a dar um desconto, algo assim, porque onde eu ouvi falar, a pessoa que perdeu um parente, ela tem direito a um desconto, né, para voar e tal, que é uma coisa que foi emergente, não foi planejado, né? Sabe alguma coisa a respeito disso? Exatamente, o passageiro tem sim desconto e quando ocorrer o caso, o advogado que for ouvido por ela deve avaliar as perspectivas e verificar como orientar ela a solicitação administrativa e, posteriormente, em caso de descumprimento desse desconto, orientar ela como buscar uma ação judicial, né, pleiteando pelos seus direitos. E você perguntou uma situação, Caio, no que diz respeito à remarcação das passagens aéreas. O que é que ocorre? O direito, cumpre destacar, é sempre pautado pela razoabilidade, certo? Não é porque você comprou um voo às 14 horas e que o seu voo saiu às 14h30 que você vai, não, vou processar porque eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, certo? Mas as remarcações de passagens aéreas, elas vêm ocorrendo muitas vezes de forma extremamente abusiva. Exemplo, você compra uma passagem aérea para o Espírito Santo, vai fazer um passeio lá em Vitória do Espírito Santo. Você já programou hotel, você já programou tudo. Aí a companhia aérea pega e te manda lá a alteração do voo. Se você não aceitar a alteração do voo, ou ela te mantém dentro daquele voo que você inicial, ou ela deve te possibilitar o reembolso. E ela tem que fazer isso com 72 horas de antecedência, porque se for posterior e trazer prejuízo, já gera o seu direito ali de entrar na justiça. Sim, sim. Você tem que aceitar, você não é obrigado a aceitar. Então, se eu não aceitar, cadê o meu dinheiro? Eu quero o meu dinheiro de volta. Eu paguei por tal dia, eu não paguei por isso. E por isso aqui já não me interessa. O casamento da minha prima é no sábado, não é no domingo. Ah, é verdade. Eu não tenho como ir no domingo, eu tenho um é. compromisso profissional no domingo. Se for para mim ir no sábado, para mim não tem como ir no sábado. Então, você tem que ter esse direito. Além disso, as companhias aéreas, às vezes, de forma super abusiva, por mais que você aceite, fazem 8, 9 alterações no seu voo. Atrapalha o passeio que você comprou, atrapalha a sua programação de viagem, seu conforto, tem que ficar ligando para a companhia aérea. Então, nesses casos, é sim, corriqueiramente, condenadas as companhias aéreas a pagar danos morais ao consumidor. Então, remarcou sua passagem, você não aceitou, tem que pegar o seu dinheiro de volta. Não possibilitou você no reembolso, cabe ação judicial. Então, cabe ao consumidor, em qualquer tipo de remarcação, já buscar uma assessoria jurídica para que ela te oriente naquele caso ali, como deve agir, para que você se resguarde de documentos e possa se pautar para o ajustamento da ação judicial. Interessante. Tem uma coisa também que era tema de muita dor de cabeça, de problemas causados pelas companhias aéreas também, que é o overbook, né? As vendas de passagens além das cotas, né? Que ela oferece. Uma vez eu estava em Campinas, eu fui a Campinas para fazer um trabalho específico em uma fábrica que ficava em Paulínia, e na volta ficou uma pessoa de fora, não conseguiu entrar. Foi justamente aquele, é até um conhecido ele, é o cantor, que é o Mama África, ele, né? Qual é o nome dele? Sabe o nome dele? Cara, ele entrou no voo, aí ele não conseguiu, eu acho que ele conseguiu, tipo, tentar colocar ele ali, para ver se dava, sabe? E aí, Chico César é o nome dele. Na época era bem famoso, né? Mama África. Aí ele estava no voo, ele sentou na cadeira, e aí a pessoa que ia sentar ali já estava, chegou, aí ficou aquele impasse, e o avião não conseguia decolar, e o pessoal começou a reclamar e reclamar. Aí ele foi, levantou, aí saiu, a pessoa começou a aplaudir, né?
Então, eu observei muito isso no passado, eu não sei hoje como é que anda, mas até onde eu sei, peço desculpa se eu estiver aqui equivocado, as companhias aéreas costumavam ter essa postura de vender mais passagens do que elas disponibilizavam. Será que era um remanejamento que eles faziam, que eles não tinham o controle correto? Então, eu queria saber sobre isso. Cara, é muito interessante, isso é uma prática comercial. Eu falei com você que eu tenho 5 anos de advocacia, mas às vezes você só sabe das coisas que você sofre na sua própria pele. Né? Agora mesmo, né? Eu viajei agora para a Europa no final do ano, e eu estava já com um voo programado de Madrid para Bruxelas. Aí eu falo desse voo, esse voo me trouxe outro dano também, que vale trazer aqui. E o que é que aconteceu? Na hora que eu cheguei lá, é desesperador, cara. Só quem sofre na pele, você chegar lá e falar, olha senhor, eu não sei se você vai poder viajar, porque a gente é possibilidade de overbooking. E aí você vê chamando A, chamando B, todo mundo entrando no avião e você do lado de fora. Aí chegar, só faltar 10 pessoas do lado de fora, daqui a pouco, 10 minutos antes do avião decolar te chama, não entre aqui. Então, o overbook é aterrorizante ao consumidor. Aterrorizante. E o juiz, ele sabe disso, que o juiz tem a sensibilidade de perceber isso. Então, o que é que ocorre? Quando ocorre o overbooking, tem que ocorrer um realocamento imediato do passageiro. Se não ocorrer esse realocamento em um outro voo de imediato, já cabe entrar com ação judicial. Se trouxer algum tipo de prejuízo direto, pô, eu tinha comprado um passeio, eu perdi meu passeio, momento ímpar na minha vida, eu perdi o casamento do meu primo, perdi a festa de formatura da minha tia, vai caber ação, teve o overbooking e procura um advogado. Essa é a dica que eu posso estar dando aqui para o consumidor que nos assiste. É interessante, a gente vê coisas aqui que, se a gente for destrinchar, tem muito mais a abordar do que apenas o que a gente vê aqui. Outra coisa também interessante foi que em janeiro eu estava indo para Pernambuco e aí eu comprei uma passagem pela Latam para ir para lá, aqui embarcando aqui de Salvador para o aeroporto de Jabotão dos Guararapes. E aí quando eu fui fazer o check-in, eu fui ver que não era a Latam, era uma outra empresa que tinha parceria com eles. Eu cheguei lá no, na parte da companhia Latam, cheguei, mostrei a passagem lá para a pessoa que estava ali na frente, ela falou, não, a gente não tem esse voo aqui não. Eu falei, não, pô, mas tá aqui, pô. Ela olhou assim, isso aqui é uma companhia que é parceira nossa, é a Voipasse. Voipasse, Voipasse é uma companhia que trabalha com a gente. Você vai embarcar no Gate 1. Aí eu fui lá pro Gate 1, era num lugar que eu nunca imaginei. Você tinha que descer a escada, ir para a direita e para a esquerda, porque os outros portões 2, 3, 4 ficavam num lugar próximo ali, onde todo mundo acessa. O 1 fica num lugar que você tem que descer uma escada, andar e tal. Fiquei esperando ali. E depois que liberou, a gente teve que pegar um ônibus que foi para um hangar que ficava num outro lugar, longe. E chegou quando a gente foi ver o avião, parece que esse avião da Segunda Guerra Mundial, o avião com aqueles turbo-hélice. Cara, quando entrei no avião, cara, um monte de gente ficou surpresa. O avião com o teto, as coisas assim meio descascando, sabe? Aí eu digo, não, aí eu acho que deu alguma coisa aqui. E aí a assistência de bordo ofereceu água só. Pior foi isso, não deu um biscoitinho, foi só água. Mas por incrível que pareça, o voo foi tranquilo. Né? Foi tranquilo. Mas essa informação, ela foi omitida. Ela não tinha dito que a gente ia ter essa diferença aí, né, Breno? Você já viu algum caso assim? O que você acha, hein? Assim, cara, evidentemente que você passou por um transtorno, mas é o que eu digo para muitos dos consumidores, muitos dos clientes que nos procuram aqui no escritório. Há uma diferenciação entre um aborrecimento e um dano moral, e a justiça verifica muito isso. O dano moral, ele precisa ser precedido de um efetivo prejuízo. A sua honra, certo? Então, evidentemente que às vezes você comprou um celular, o celular atrasou 30 dias. Isso não abalou a sua honra, mas há uma convenção do direito que dá um dano moral em cima disso para que a prática seja coibida. Agora, nesse caso seu, você conseguiu viajar normalmente, sentou no seu avião, por mais que você tenha pegado outro portão, isso não te trouxe um prejuízo efetivo. Então, nesse caso, não é passível de dano moral, não é passível de ação judicial. Então, tá com dúvida se é passível, procure um advogado, o advogado vai te consultar e, se for o caso, ele vai processar
lembre-se que nesses casos de menor complexidade, ele assume o risco junto com você. Então, ele é seu parceiro totalmente, muito mais do que nos processos que ele já cobra o valor, porque é inerente ao serviço dele. Evidentemente que nesse processo ele vai dar de tudo para vencer, ele vai dar de tudo para trazer o dinheiro do cliente. Mas nesse caso, se ele perder, ele não tem proveito econômico. Então, nesse caso, ele quer vencer também. Então, se for cabível, ele vai te orientar de forma positiva. E você vai entrar com a ação. Está com dúvida, procura um advogado. É o que eu tenho para dizer. Para você saber o que é um aborrecimento e o que é que os tribunais e as convenções entendem realmente como dano moral. Certo. Tem uma outra situação também, que muitas pessoas passam por esse aborrecimento também. E eu queria saber, antes de mais nada, se isso é um problema que é da responsabilidade da companhia aérea ou se é da ANAC, né, que é a agência que cuida, né, que regulamenta os voos, né, que é com relação ao horário de embarque. Né. Aconteceu comigo em 2010, que eu estava em São Paulo, eu fui pegar um voo que partia de Guarulhos, Salvador, eu estava, acho que é Guarulhos, Salvador, eu estava em São Paulo, eu levei 30 minutos para chegar ao aeroporto, não, perdão, eu fiz confusão aqui. É o aeroporto de Congonhas. Eu estava em Guarulhos. Saí do hotel em Guarulhos, cheguei em 30 minutos, com 30 minutos para fazer o check-in. Quando cheguei lá, a pessoa que me atendeu no voo, que na época é o Webjet, o pessoal chama carinhosamente de Webjag, né? Ele não deixou eu embarcar. Ele disse, olha, tem 30 minutos, você não vai embarcar. Eu falei, mas como não? O avião está aí e tal. Eu falei, não, você tem que chegar com 1 hora de antecedência. É isso que a gente diz. Então, eu queria saber, Breno, se esse horário de embarque é algo que é normatizado e pela ANAC ou as empresas que elas têm esse direito de estipular o horário que a gente deve entrar no voo. Não tem nada que seja tratado com bom senso, né? Isso eu queria saber. Além de ser algo convencional, a questão da antecipação da hora de embarque é por questão de organização. Porque você imagine, você está num voo, você tem que passar por fiscalização, por segurança, por vários tipos de coisas práticas, de coisas de praxe. Então é sim algo corriqueiro você ter que seguir um horário de embarque. Além disso, vale destacar que o consumidor, assim que adquire a passagem aérea, recebe os termos e condições daquilo que ele vai comprando. Ninguém lê os termos e condições, né? Aquela letrinha pequena, né, que você pula ali. Sim. Mas certamente havia isso nos termos e condições, não é que você comprou. Então, claro, procure advogado caso a caso, que ele vai te orientar, mas fique atento ao seu horário de embarque, porque é algo que é sim legalizado, é algo regular. Certo. Tem outra questão também, que essa aí é uma das que geram mais dor de cabeça. Eu não tinha mais nada aqui. Breno, você pode dar uma olhada aí no chat. Queria ver se dá para a gente verificar. O meu celular é o que a gente está fazendo a live, então eu não estou podendo ter um retorno aqui, tá? Queria saber se a live continua, se teve algum problema aí, né? Se tá ok. Até agradeço aí a ajuda dele por isso, tá? Aí, pronto. Beleza. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Retornando, um dos problemas que a gente vê acontecer muito, não apenas em companhias aéreas, mas também terrestres, que é o extravio de bagagens, tá? Breno, o que você pode falar pra gente, né, com relação a isso? Eu já tive bagagem danificada também, então uma coisa que a gente gostaria de abordar, matar 2 coelhos com uma cajadada só, que no caso é extravio de bagagem e danos causados à bagagem. Você poderia destrinchar para a gente, Breno? Isso? Sim. O extravio de bagagem, em linguagem mais simples, é a perda da bagagem por conta da companhia aérea. E é algo muito frustrante para uma pessoa, ela fazer uma viagem, chega lá, cadê minha mala? Já passei por isso, não sei se você já passou, você não vê sua mala ali perto. E aí você se questiona, pô, Breno, o que é que eu devo fazer? Minha mala desapareceu, a companhia aérea não sabe dar conta da minha mala. A primeira coisa, você vai verificar lá no aeroporto mesmo, qual é o instrumento que você utiliza para fazer uma reclamação administrativa. E a partir daquela reclamação administrativa que você faz, a companhia aérea ela passa a ter um tempo para localizar e te devolver a sua bagagem. E qual é esse tempo, né? Regulamentado pela ANAC? 7 dias para voos nacionais,
e 21 dias para voos internacionais. A partir disso, a sua mala é considerada como extraviada. E aí você pergunta, Breno, mas qual seria a minha indenização no que diz respeito ao extravio de bagagem? Eu tinha um relógio de R$ 1 milhão, né, nessa bagagem. Você pode fazer uma declaração na Receita Federal para se precaver de que está levando um produto mais caro, mas vai ser muito complicado, porque geralmente os juízes e tribunais seguem a Convenção de Montreal, que é uma convenção internacional que dispõe sobre essa questão de extravio de bagagem e estabelece um padrão monetário. E esse padrão monetário é sempre variável, mas ocorre uma variação pequena em cima dele, a cada mês, a cada ano, certo? Atualmente, né, a gente está fazendo aqui essa live em julho de 2024, extravio de bagagem de voos nacionais, o passageiro vem recebendo R$ 6.220 de dano material. Extravio de bagagens internacionais, o passageiro vem recebendo R$ 7.000 de danos morais. Se encontrar a sua mala fora daquele prazo, se depois devolver a sua mala, evidentemente que você só vai receber o dano moral, porque naquele caso sua mala não foi localizada, por mais que tenha ocorrido um atraso, né? Você não vai receber o valor do dano material. Agora você falou da questão do dano da bagagem, eu já passei por isso. Se danificou a bagagem, você pode sim cobrar o valor do dano material, do prejuízo da bagagem. E aí você vai procurar seu advogado, ele vai te orientar de forma correta e você vai buscar o valor da sua bagagem de volta, além do dano moral. Porque se passar do tempo de 7 dias a 21 dias, é uniforme o dano moral no caso de extravio de bagagens. E também, Caio, você não chegou a se adentrar de forma específica nisso, eu quero destacar aqui que as roupas que você compra por conta do extravio de bagagem também entra como dano material. Você ficou sem roupa, você teve que comprar uma roupa ali para vestir, uma camisa, um short. Evidentemente que você não vai comprar um casaco da Dolce & Gabbana de R$ 4.000, a empresa vai pagar R$ 4.000. O direito é pautado pela razoabilidade, né? Então você pode comprar uma roupa, comprar outra roupa ali, uma peça comum, que você certamente vai ser indenizado ali de danos materiais em razão da perda da sua bagagem, da demora para localizar, para te entregar. Agora eu queria saber por que eles cobram seguro. Eles colocam lá a opção para você pagar um seguro, né? Em caso de perda e tudo mais. Você acha que isso é certo? As empresas elas podem ter essa postura de estar cobrando das pessoas o seguro? O seguro é opcional, né? E o seguro te oferece ali já um valor a mais, no caso do ponto de bagagem. Então, assim, não vejo como ilegalidade, a justiça não vê como ilegalidade, porque é opcional do consumidor. O contrato é um contrato. E tem as vantagens. Ele vai aceitar ou não vai aceitar as vantagens que aí lhe são oferecidas. Entendi. Eu até tive um problema com relação à bagagem que uma viagem que eu fiz, rasgaram. A gente sabe que esses caras eles não têm nenhum cuidado com as nossas bagagens, eles chegam lá para poder adiantar. Eu presumo que seja isso, né? Para poder o voo não atrasar, eles pegam as bagagens e jogam para lá, jogam para cá. Eu, por exemplo, eu tenho um videogame caro, eu jamais vou colocar, eu não vou colocar nem a pau. Na verdade, eu nem levo, porque não tem como ir em cima porque é grande, embaixo também a gente não sabe como que eles vão tratar as bagagens. Se der algum problema, você não vai saber ali na hora, só vai saber depois. E como é que você vai provar, né? Você vai mostrar, vai fazer um vídeo gravando, aí eles vão dizer que você quebrou lá em sua casa. Como é que você vai provar? Exatamente, é desaconselhado. Entendeu? Tem muitas situações como essa, que até mesmo na hora que você perceber. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no aeroporto, eu viajei para o Uruguai. Quando eu cheguei lá, eu levei o meu violão. A capa, o case, rasgou na parte onde eu coloco os itens como palheta, cordas, né? Eu, obviamente, fiquei chateado porque aquilo ali não foi barato. Aí eu fui procurar o guichê da Gol lá no aeroporto de Montevidéu. A mulher nem falava português, não entendia. Aí eu mostrei que estava rasgado. Aí eu entendi que ela falou, não sei o que lá, costurar. Aí eu falei, pô, não tem como resolver aquilo ali. E aquilo ali no momento para mim não dava, porque tinha pessoas me esperando para poder me pegar. E a mulher vai ter que improvisar uma costura, porque obviamente não tem uma agulha ali esperando rasgar alguma coisa, né? E também, como é que eu vou provar que aquilo foi feito lá, né? Ele poderia alegar que eu já estava rasgado.
Como é que poderia, nesse caso, teria como fazer alguma coisa? Já aconteceu comigo de quebrar minha mala e assim que devolver a mala no aeroporto, eu fiz a filmagem imediata do aeroporto, da mala, para já mostrar que eu estou ali. Ah, certo. E é o aconselhável. O ideal, então, é você gravar, gerar provas ali naquele momento. Ocorreu problema de companhia aérea, os meus clientes são solicitados a fazer filmagens. Atrasou o voo, ó, narra aí que hoje já tal, que o seu voo atrasou tantas horas, que você está no aeroporto, que não teve comida. Vai falando aí tudo, que você já vai gravando, eu já vou juntar no processo. Eu sempre oriento meus clientes a isso, além de mandar, claro, bilhete de embarque, tudo direitinho, né, mostrar o atraso, eu sempre peço para gravarem vídeos, quando essas coisas acontecem. Vídeos são provas muito boas. Hoje em dia a gente observa que a gravação de vídeo hoje ela gera um material que é bastante, além de visualizável, né, porque ele ganha bastante, ele espalha muito, ganha muito engajamento, ele pulveriza pelas redes hoje, dependendo do grau, né, da gravidade do vídeo, né, é uma coisa que as pessoas hoje reconhecem bastante. Doutor Breno, sobre atrasos de voo, gostaria de saber de você. Como é que uma pessoa que foi lesada, ela de repente ela tinha um compromisso importante, o voo atrasou, né? Às vezes, e se for no caso por causas alheias, naturais, como no momento ali o tempo fechou, não tem condições de voo, ou de repente faltou energia no aeroporto e tal, está faltando os equipamentos de segurança para fazer com que o voo aconteça, que isso aí é uma coisa que, pelo que eu vejo, é alheio, no caso, a responsabilidade da companhia, é uma coisa que não dependeu dela. Como é que a pessoa ela deve lidar nessas questões? Cara, atraso de voo é o principal motivo de coordenação das companhias aéreas. É o mais comum e acontece a toda hora, a todo segundo, a todo instante, pelo nosso país. Por quê? Porque quando atrasa, a companhia sequer presta informação adequada. Ela nunca presta informação adequada. E ela sequer sabe se defender 99% das vezes por esses atrasos. Então, o atraso de voo, eu falei para você que o dano moral, a pessoa tem que ter um abalo de honra, só que muitas vezes, por questões convencionais, a justiça, para coibir tais condutas, já legitima o consumidor a ganhar o dano moral quando X coisa acontece. E nesse caso, já há consolidação, o Superior Tribunal de Justiça, as jurisprudências todas, por questão de tempo, por questão, seja lá qual seja a circunstância for, já que a informação não é prestada de forma adequada ao consumidor, sempre são condenadas. O que é que ocorre? Você pergunta qual seria o tempo do atraso do voo. Não importa se o atraso foi para chegar no destino final, teve conexão, mas meu destino final eu cheguei lá 4 horas e meia depois. Já conta. Ah, mas o atraso foi antes da conexão. Já conta. Então, passou de 1 hora o atraso de voo, a companhia deve fornecer facilidade de comunicação. Isso não gera dano moral hoje em dia, porque todo mundo hoje em dia tem celular, consegue falar com alguém, consegue carregar o celular. Passou de 2 horas, a companhia tem que te fornecer alimentação. Nunca fornece alimentação. Eu nunca vi a companhia aérea fornecer alimentação com 2 horas de atraso. Descumprem totalmente a regulamentação da ANAC. Passou de 4 horas, aí é que você não vê mesmo. O passageiro tem que ter a possibilidade de ter realocação em outro voo ou de ter o ressarcimento integral daquilo que foi pago. Nunca possibilitam isso ao passageiro. Ele nunca, vou falar nunca 5 vezes, que é para chamar bastante atenção do ouvinte, nunca possibilita o reembolso quando há mais de 4 horas de atraso de voo. Isso aí, para dano moral, é uma quase, no direito você nunca fala uma certeza, mas uma quase certeza de que você vai ser indenizado. Então fica de olho aí vocês, viu? Vocês que têm problema com atraso de voo, vocês que têm uma certa frequência, né, e utilização de voos, né, e com certeza a maioria aqui que viajam já passou por isso, né, sabe que você tem direito aí a uma indenização, não é? Isso, porque nunca oferece o ressarcimento, não ofereceu o ressarcimento, atrasou mais de 4 horas, você vai ganhar a indenização. Já é quase certo no âmbito do direito. Pode procurar seu advogado que ele vai tomar as providências adequadas em cima daquilo que está posto. Maravilha. E com relação a cancelamento de voo, doutor Breno, como é que você vê isso? Tem pessoas que têm problema com cancelamento, eles não devolvem dinheiro. Como é que... O que acontece mais? Muito corriqueiro. O cancelamento de voo tem que ser feito com 72 horas de antecedência. Já é o primeiro ponto. Muitas vezes, não raras, descumprem esse prazo. Só isso aí já é cabível de indenização. E já costuma ser provido os pleitos dos consumidores.
Além disso, sempre que há cancelamento, você pode realocar sua passagem sem qualquer tipo de custo adicional, por mais que a passagem tenha sido promocional. É algo totalmente descumprido. Ou você pode ter a possibilidade de ser realocado em outro voo, a seu critério, a sua escolha. Né? De acordo, e a companhia aérea sempre descumpre isso. Então, cancelamento de voo é, sim, sempre motivo de indenização. Então, cancelou seu voo, procure seu advogado, tire sua dúvida, porque você já tem uma boa chance de ser indenizado diante do que as companhias aéreas vêm fazendo no nosso mercado. É interessante, gente. Então, vocês podem ver que existe uma gama de danos, né, que os consumidores eles têm, não só diariamente que envolve empresas que a gente consome ou compra, mas também companhias aéreas, que é uma coisa que dá muita dor de cabeça às pessoas, né, doutor Breno? Isso é uma coisa que a gente pode ver que requer bastante atenção e também que as pessoas se atentem, né, a gerar sempre provas, né? É bom que você não fique descoberto, não fique apenas na palavra, né? Porque quando a gente fala no direito, eu queria até que Breno falar sobre isso também, explanar sobre isso, né, Breno? Porque a gente não consegue, né, ganhar muitas vezes uma causa se a gente não gerar provas, né? É sempre bom você se resguardar de provas, o máximo que você puder. Seja através de WhatsApp. Ah, fulano de tal fala uma coisa, depois fala outra. Conversa com ele pelo WhatsApp, faz ele confessar aquilo que você quer que ele confesse. Por áudio, por mensagem. Fala por e-mail, registra por e-mail. Pega o telefone, dá no telefone, coloca no viva voz e grava. Ou do celular. Gere provas a seu favor, porque isso vai te ajudar muito a ter uma chance muito maior de lograr êxito naquilo que você está buscando. Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem ver que a gente já explanou, né, os principais itens. Na verdade, a gente já falou tudo praticamente, né? Eu não sei se tem alguma coisa a mais a abordar, Breno, sobre isso. A gente tem mais alguma coisa aqui para falar. Pelo que eu estou vendo, a gente já explanou, né? A gente olhou nossa pesca aqui e a gente falou até um pouco mais porque aconteceram outras situações, né, que são situações alheias, né, à nossa vontade, são coisas que não são costumeiras, né, mas que também não deixam de que a gente possa brigar pelos direitos, né, não possa, a gente não deve deixar passar batido, né. Eu gostaria de agradecer aqui ao Dr. Breno, mais uma vez, Dr. Breno, muito obrigado, tá, por aparecer aqui na nossa live, tá, muito obrigado, você já mostrou que você tem bastante conhecimento sobre isso, e você que estiver procurando esse excelente advogado aqui, ele vai poder te ajudar, tá? Vou pedir para que ele fale o Instagram dele, para que você possa aí anotar e seguir ele no Instagram, tá certo? Fala aí, Breno, seu Instagram. Eu vou deixar meu WhatsApp no Instagram, você coloca lá na link da bio, cara. Pronto, eu vou colocar aí, tá, ao final da live, o Instagram dele. Eu vou deixar na descrição da live. Você que está assistindo o vídeo aí, basta olhar na descrição, fixado, tá? O contato dele, tanto o telefone quanto o Instagram dele, tá certo? O Instagram aqui do escritório, né, ao qual ele pertence, é @anjos e Barreto, tá? Anjos de anjos, né? E letra E, tá? E Barreto, 2 R's, tá? Anjos e Barreto ADV, né? Exatamente. E o meu Instagram, para fazer esse atendimento aos consumidores, é Breno Contreiras. E meu WhatsApp é 71993875673. Aí vai deixar meu Instagram, meu contato pessoal, e meu telefone, né, WhatsApp, para que a gente possa filtrar esses consumidores, possa estar fornecendo a eles as informações e, quando for a possibilidade, quando for o caso, entrando com as ações judiciais e buscando os direitos indenizatórios deles. Né? Muito agradecido, Caio, por participar dessa live. Muito agradecido a você por me chamar para participar desse canal tão assistido aí e a todos que estão nos ouvindo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito a vocês, tá? Vou ficando por aqui. Antes de encerrar, só gostaria de provar esse salgadinho aqui, que ele já tá me olhando, já tem um tempo que eu tô olhando ele também, né? Isso aqui é um salgadinho, né? É um salgadinho mesmo. Deixa eu pegar, dá licença aqui, viu? Eu não pedi, mas já vou pegando. Se for bom, tá aprovado. Tá bom, tá bom. Olha, gente. Aquele abraço. Deixa o like e compartilha, beleza? Finais. Ô, Caio. Entendeu?
Vamos encerrando aqui. Um amigo meu está perguntando